Mas aqui, como é que explica um jogador que não tem base ter essa consciência do gol, do jogo, de se destacar? Isso eu sofri muito. O lance do gol você tem que perguntar para mim. Por isso que eu pergunto para quem conhece. Eu pergunto para quem entende. Então, aí vai assim, eu joguei 2000 no Campo Limpo, aí joguei o Campeonato Paulista pela Matonense, joguei 3 jogos, marquei um gol, e fui pra Ferroviária, tive um destaque legal, joguei 12 jogos, marquei 8 gols, e num jogo contra o Palmeiras B, uma média absurda. No Parque Antártica, eu fiz um gol, nós ganhamos de 1-0 e tinha uns caras vendo o jogo, e depois do jogo eles vieram falar comigo. Aí na terça-feira eu fui no escritório deles, eu não voltei para Araraquara, que eu fiquei lá em São Paulo para ir na casa da minha mãe em Campo Limpo, e fui encontrar os caras na segunda. O Elton, e eu estava no escritório dele, ele estava negociando o Lê, que havia jogado comigo na Matonense, um zagueiro com Santa Cruz. E eu na frente dele assim, ele falando com o presidente de Santa Cruz, ele falava assim, tem um centroavante aqui, vocês não estão precisando de atacante não? Aí eu colocou no Viva Voz, é o presidente de Santa Cruz. Não, a gente tem muito atacante aqui, a gente tem o Carlinhos Bala, a gente tem o Joãozinho. Não, tem um atacante aqui, pô, me ajuda, pô, leva aí, paga 3 mil pra ele. Aí meu olho fez desse tamanho assim. Não ganhava nada? Eu ganhava 700. Opa! Aí o cara, não, Elton, ajuda aí, presidente. Tá bom, manda ele pra cá. Aí eu fui pro Santa Cruz. Santinho, nessa época, tava... Na Série A. Na Série A. Foi que ele jogou a João Avelange em 2000, aí não teve rebaixamento, em 2000 ele jogou novamente. Aí quando eu cheguei no Santa Cruz que eu vi a diferença. Porque aí... De intensidade de jogo ou não? Do quê? Não, com a falta da base fez. Tá. Boa. Os fundamentos, ali tu sentiu o drama. Que aí eu aprendi na nível Várzea, subiu, né? No Campo Limpo, era a 6ª divisão, a gente treinava, mas não é aquela coisa. Na Ferroviária eu já treinava, na Matonense sim, mas na Santa Cruz, Série A, pô. Eu estreiei contra o Internacional no Arruda, com 40 mil pessoas, minha perna tremia. E eu me profissionalizei em abril de 20... Em julho de 21 eu estava jogando Série A pelo Santa Cruz. Olha a mudança na cabeça. Abril de 2000, você quer dizer? Abril de 2000, digo, e isso. Aí, e abril e em julho de 2021 eu estava estreando pelo Santa Cruz. Um ano e pouco depois. Aí eu tinha dificuldade. Quando era para tirar do goleiro, Toma, quando era força. para eu queria... Aí começou, né? Perder E gol. sempre de referência, sempre 9, desde a sua vida toda. Jogando mais centralizado. Só que eu corria bastante, eu era um cara muito que se empenhava muito. Mas aí você começou a fazer trabalho específico no treino depois? Então, aí quando o Muricy chega no Santa Cruz que eu começo a desenvolver. Eu chego com o Ferdinando Teixeira, o Ferdinando sai, o Muricy vem do Náutico, que ele foi campeão. Tá. E quando ele chega no Santa Cruz, já é agosto, tem uma lista de dispensa e eu tô nessa lista. Aquela que parece balançar, porque todo mundo, pô, o Negão corre, o Negão é bom, mas só que perde muito gol. Chega na hora do vamos ver. E o Muricy, quando chega, ele vê essa lista, os caras, não, a gente tem uma lista aqui, ele foi pedir contratação, né, ele falou, aí ele viu a lista, ele falou, por que o grafista nessa lista? Aí os caras, não, o Negão é esforçado, mas perde muito gol, aquela coisa. Escurece, na hora do gol, ele falou, não, paga a luz. O meu time é o Negão e mais 10, deixa que eu dou um jeito nele. O Muricy? Pô, mais um que ele consagra então, né? Aí acabava o treino, ele mandava acender as luzes do Arruda, velho. E os caras não queriam acender cada conta de luz. Ele mandava acender a luz e eu ficava lá, chutando. Que legal, Grafa. Que legal, hein? E aí na reta final do campeonato, no segundo turno... É uma decisão de um profissional que poderia ter encerrado a carreira dele. A gente tem... Então, aí eu ia chegar nesse ponto que você falou, como é que um jogador vira? É uma sessão, sucessão de de força de vontade, de querer ser. Claro. De ter pessoas que acreditou, o seu Heleno que acreditou, que me viu marcando os gols lá, pô, vou usar esse Negão. O Estevão Soares, que me aprovou no teste. É uma construção, né? Um monte de coisinha que vai somando. Aí o Muricy, assim, pra mim é fundamental, que eu poderia sair do Santa Cruz e ia fazer o quê? Eu poderia ir pra outro clube, não teria virado o que eu virei, entendeu? Então, assim, o Muricy é muito importante nessa caminhada. Não, eu ia falar, esse podcast, mano, esse podcast é muito louco. Porque já de alguns anos pra cá, depois que eu comecei a trabalhar com comunicação, e você vai envelhecendo ou ficando mais experiente, você vai tendo visões da vida de formas diferentes, natural. Aí você já é casado, quantos anos você tem de casado? 24 anos. Então, eu tenho 18. Então você casa, aí a tua mulher acrescenta muita coisa, você começa a ter outros comportamentos, visões da vida, aí você se torna pai. Então quando eu olho pra minha trajetória, eu sempre falo, às vezes, quando eu faço os eventos, para as pessoas, falo, cara, essa linguagem corporativa que as pessoas usam muito, de aproveitar a oportunidade, se doar, né? E não é frase vazia, né, não é. Grafite? Porque a gente tem meia hora de podcast, nessa trajetória até agora, pelo menos 3 pessoas foram importantes para você.
E você tá ali, mano. Você tá acordando, você vai treinar, você foi fazer teste, foi dispensado. Mas, cara, 3 pessoas até agora entraram no seu caminho e falaram, mano, esse negão, eu acho que... Então, isso aí. Então tem esse... Por isso, vocês já ouviram, pô, não sei quem jogava pra caramba, não conseguiu. Eu ouço, pô, lá em Campo Limpo tinha muito cara que jogava bem, também. Que tava em clubes, aquelas coisas. Mas depende também do que você falou, da força de vontade, dedicação. Força de vontade, dedicação, que nem eu saí, pô, eu vendia saco de lixo, pô, eu fazia R$1.000, R$1.200 por mês, recebia todo final de semana, ajudava em casa, pagava minhas contas. Como que era essa rotina, Grafa? Você fala, vendia saco de lixo, como é que era a tua rotina? Você lembra como é que era a tua rotina? Cara, tem um cara que é o seu Valnói, né, que eu vendi saco de lixo com ele dos 14 até os 22 anos, né, ele tinha um carro que ele tinha uma equipe, era eu e mais 3 vendedores, nós saímos de manhã, nós saímos 7 horas da manhã, ia para Campinas, ia para o interior de São Paulo, para as cidades, passava o dia lá trabalhando, ele deixava nós a gente falava... A rua a gente falava sequência, tu vai fazer essa sequência, esse bairro aqui. Aí com a prancheta, com as amostras de saco de lixo, com o talão de pedido, ia batendo de porta em porta, ia no comércio e ia vendendo saco de lixo, os pacotes fechados, era mais caro do que a pessoa comprar no mercado, aí ia dar resenha. Oi, tô passando para tirar a encomenda do saco de lixo, do preto, aquela... Já trabalhava com comunicação já desde cedo. Já, desde criança, e andava. Nós começávamos 8h30, até 1h, o seu Valnói passava... Pegava nós 1h pra gente almoçar, e se tivesse feito a cota, tipo assim, cada um vendia no mínimo 5 pacotes. Aí nós éramos em 4, 20 pacotes, fechou. Ah, foi mais ou menos, vendi só 1, só 2, então vamos fazer mais 1h30 à tarde. Aí ia. Essa era a tua rotina. De segunda a sexta. E aí o final de semana vinha a várzea pra tirar um... Fazia um pedido num dia pra entregar no outro, às vezes entregava quando sobrava no carro no mesmo dia, e assim a gente ia. E foi assim. Campinas, esse interior de São Paulo eu conheço tudo, velho. Essa veia de trabalhador vem de referência dos pais? Do meu pai e da minha mãe, que eu lembro quando eu era pequeno, que eu tinha 4, 5 anos, que 6 anos, assim, minha mãe trabalhava de faxineira, assim, de ariça na casa de uma senhora, da dona Lourdes, até hoje eu lembro que eu ganhava muita roupa dela, os negócios legais, bola, e eu ia com ela. Às vezes eu ia com ela, porque eu não tinha com quem ficar, eu era pequeno, eu ia com ela, ficava lá, ela ficava trabalhando, aí tinha o Álvaro, o filho da dona Lourdes, eu lembro disso até hoje, velho. Então são coisas assim que vem sempre na minha cabeça, que, pô, eu nunca esqueço o que eu passei. E como eu falei, Dana, nunca faltou nada em casa, não tem que falar um A do meu pai e da minha mãe, educação, meu pai sempre, estuda, o quanto eu pude estudar e conciliar o futebol amador, futebol de salão à noite, futebol amador final de semana, eu consegui. Então, meus pais, assim, são importantes. Meus pais, seu Valnói falava um negócio para mim que era importante para mim, que em primeiro lugar a nossa saúde, em segundo a família, primeiro a saúde, o trabalho, em terceiro a família. Foi, não, seu Valnói, a família é muito importante para mim. Eu falei, não, sem saúde você não trabalha, sem trabalho você não sustenta a sua família. E eu trago isso comigo até hoje, até hoje eu trago isso. E o seu Heleno, né, que foi o cara que assim, acreditou, trabalhou comigo até o final da minha carreira, sempre cuidou das minhas coisas, me ajudou. E o Muricy e outros treinadores. Aí eu vou falar do Leão, vou falar do Altuori, do Magat, então assim, teve muitas pessoas.